Olá, queridos, graça e paz, mais uma vez juntos para levar a palavra do Senhor até a sua casa. E isso tem sido para mim uma alegria e um prazer, né? Poder estar junto de você, da sua família, nesse momento de adoração. Mas antes eu gostaria de deixar aqui uma palavra de agradecimento a todo o carinho, toda a atenção que vários membros da nossa igreja estão tendo com a nossa família, estão me ligando, passando mensagens, estão mandando mensagem em vídeo, a gente tem podido conversar, podido orar juntos. Isso tem sido para mim um motivo de grande alegria e para a nossa família também, com certeza. Alguns estão se arriscando até a cantar, né? Olha que coisa bonita. O quanto essa quarentena está produzindo de talentos, né? E seria interessante depois, eu acho que eu vou fazer isso, colocar nos nossos cultos, né? Inserir nos nossos cultos esses louvores, claro, com a devida permissão, né? Mas eu vou, quem sabe, inserir esses talentos novos nos nossos cultos. E não se preocupe se há afinação, se não há afinação. Para nós eu acho que isso nem vale, né? O que importa é a gente poder ver os nossos irmãos cantando, louvando ao Senhor com alegria de coração. Então eu agradeço de coração toda essa manifestação de carinho e atenção para comigo e com a minha família, tá bom? Deus continue abençoando a sua família, a sua casa, com paz e com saúde. Agora eu queria, dentro dessa linha de pregação, né, nós fizemos a outra mensagem falando sobre a casa como um ambiente de culto, mas eu queria sugerir a você que considerasse a sua casa como o melhor lugar do mundo. Olha, você pode ter um ambiente de trabalho maravilhoso, você pode ter um ambiente esportivo, de lazer maravilhoso. Há muitos que consideram a nossa igreja, né, o ambiente da igreja um ambiente maravilhoso, mas calcule quanto tempo você passa em cada um desses ambientes. Bem pouco, não é? Em relação a todo momento que você passa dentro da sua casa. Então a sua casa precisa ser o melhor lugar. O melhor lugar do mundo, por que não dizer assim? Não é? Então é sobre esse tema que eu queria falar com você neste momento. Fazendo da sua casa o melhor lugar do mundo. E eu quero ler um breve trecho da palavra de Deus em Atos capítulo 2, do verso 46. Eu nem vou ler ele todo, eu só vou ler esse trecho que eu gostaria de destacar para você, que diz assim: e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração. Esse foi o início do cristianismo, né? Os crentes, eles se reuniam nas casas, iam uns nas casas dos outros, mas não iam para tagarelar, eles não iam para fofocar, eles iam para se juntar e cultuar a Deus. Mas quando não havia nenhuma reunião, a família se mantinha unida dentro de casa. A família se mantinha com essa mesma alegria, com essa mesma simplicidade e com sinceridade de coração. Eu não sei quanto a você, mas comigo acontece assim. Quando eu viajo muito, pregando em alguns outros lugares, né, em igrejas distantes, às vezes viajando para a convenção estadual ou convenção brasileira, enfim, alguma programação distante que eu passo vários dias fora de casa, mas quando a gente volta, que ambiente gostoso é a nossa casa, né? O nosso quarto, o nosso colchão, o nosso chuveiro, a gente está acostumado com essas coisas, né, dentro de casa, então a gente sente falta quando está longe. Eu não sei quanto a você, mas à medida que a volta vai se aproximando, né, eu vou desejando mais chegar em casa, porque eu considero a minha casa o melhor lugar do mundo. É um lugar de refúgio, um lugar de amparo. É dentro de casa que a gente tem que manter os nossos relacionamentos. Essa é a palavra-chave de fazer da nossa casa o melhor lugar do mundo. São os relacionamentos. Então, como que a gente mantém esses relacionamentos saudáveis dentro de casa para fazer dela o melhor lugar? A primeira coisa que a palavra de Deus nos ensina é que nós devemos encarar os problemas que possam existir dentro da nossa casa. Encarar com sinceridade, encarar com seriedade os problemas. Problema é algo que surge do nada.
Às vezes a gente não está esperando essa grande onda de vírus que dá no mundo todo. Quem esperava por isso neste ano? Não é? Você pode ter feito 1000 planos, mas de repente bateu esse problema dentro da sua casa, das nossas casas. Como resolver isso? Bem, a gente precisa encarar alguns problemas dentro da nossa casa e que não podem ficar para depois. Muitos casamentos se desfazem porque quando a gente vai ver o acúmulo de problemas, eram coisas que poderiam ter sido resolvidas há muito tempo atrás, de fácil maneira, com algumas palavras, mas não, foram deixando e o problema foi se avolumando, se agravando. Muitos pais têm problema com seus filhos porque não resolvem o problema, porque não sentam para conversar, não encaram o problema com seriedade, vão deixando para depois, vão culpando outros. Mas não é assim que se resolve. A palavra de Deus diz que a gente precisa enfrentar os problemas com toda a seriedade. A gente precisa olhar para aquelas situações e dizer assim, isso não pode continuar, isso não deve continuar. Então não é achando que o tempo vai apagar, que o tempo vai minimizar aquela história, aquela situação, aquele problema, que as coisas vão se resolver. Não vão, vocês precisam conversar. Faz parte do nosso relacionamento. Conversar, não estou dizendo discutir, eu não estou dizendo brigar, eu estou dizendo conversar. Não é? E você precisa fazer isso. Senta com calma, chama para conversar e aí sim, ponham as coisas muito claras e busquem uma solução conjunta. Esse é o primeiro ponto de um bom relacionamento para tornar a sua casa um melhor lugar. Uma segunda coisa que você pode fazer é pedir sabedoria a Deus. Como agir nas diversas situações dentro da nossa família? Com sabedoria. Sabedoria é algo que vem de Deus. A palavra de Deus nos diz isso. Tiago diz isso. Quem tem falta de sabedoria, peça para Deus. Ele vai dar, ele não vai cobrar nada. Ele diz lá, ele não joga em rosto, ele nos dá. Ele nos capacita, ele nos orienta, ele nos dá direção. E muitas vezes é isso que a gente precisa, direção. A gente fica meio sem saber o que fazer, meio sem saída. Mas busque na palavra de Deus sabedoria. Busque na palavra de Deus uma possível solução. Busque na palavra de Deus a direção dele, o sim e o não para dar solução àquela situação. Eu, muitas vezes, questões ministeriais, questões às vezes familiares, em alguns momentos eu precisei orar e dizer assim, Deus, faça por mim o que eu não estou sabendo fazer. Eu não via solução de parte alguma, de pessoa alguma. Então eu dizia, Deus, faz por mim o que eu não estou sabendo fazer. E não muito tempo depois viria a solução, viria uma estratégia, um meio de se resolver aquilo. Deus é fiel conosco, querido. Se você está em dificuldade para resolver, para decidir, para escolher, peça sabedoria a Deus, Ele vai te dar. Um terceiro ponto de você tornar a sua casa um ambiente seguro, o melhor lugar do mundo, é quando você dá um testemunho verdadeiro. Eu costumo usar a seguinte palavra, coerência. O testemunho verdadeiro ele é revestido de coerência. Eu vivo aquilo que eu falo, e eu falo aquilo que eu vivo. É só isso. Porque é em casa que a gente só tem, vou dizer essa expressão mesmo, uma cara. Você não tem duas caras dentro de casa. A intimidade não nos deixa ter duas caras. Né? Você pode enganar qualquer pessoa lá fora, fora da sua casa, dos seus relacionamentos familiares, mas em casa, é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. Há uma historinha de uma criança que procurou a mãe e disse, mamãe, eu quero morar na igreja. A mãe disse, mas por que, meu filho? Você quer morar na igreja? Como assim? Não dá para morar na igreja. Mamãe, eu quero morar na igreja. Mas por quê? E aí ela disse, porque lá papai, ele é bonzinho. Então vejam só, a gente às vezes fala uma coisa e vive outra. Muitos relacionamentos de marido e esposa, de pais e filhos, têm essas dificuldades porque dizem uma coisa, mas vivem outra diferente. Isso é falta de coerência na vida, falta de caráter, e isso não é um bom testemunho, um verdadeiro testemunho. Eu tenho ido a funerais de amigos pastores e eu ouço às vezes os filhos testemunhando lá, dizendo exatamente do pai aquilo que a gente via na vida secular, na vida fora de casa.
É bonito isso, é maravilhoso. Quando um filho pode dizer, meu pai é assim, e a gente vai e confirma, de fato ele é assim. Quando a esposa pode dizer, meu marido é assim, e a gente vai e confirma, ele é assim. Quando o esposo diz da esposa, ela é assim, e a gente vai e confirma. É bonito isso, quando a gente consegue conjugar uma mesma pessoa dentro e fora de casa. Isso é um bom testemunho. Isso faz da nossa casa o melhor lugar do mundo. Então, vamos buscar viver relacionamentos saudáveis desta maneira, agindo com sabedoria, resolvendo nossas questões com sinceridade, para que a gente possa sentar à mesa, como diz a Bíblia, e comer as nossas refeições com alegria e com singeleza de coração, com simplicidade, com alegria verdadeira. E eu tenho certeza que a minha casa, a sua casa, nós poderíamos considerá-los como sendo os melhores lugares do mundo. Que não haja outro qualquer lugar onde a gente queira estar, senão a nossa casa. Aproveite esses dias, esses momentos em que você tem de ficar em casa, para olhar à volta e não ver móveis, não ver brinquedos, não ver nada disso, mas vejam as pessoas que estão com você e faça delas os melhores relacionamentos que você possa ter. Esposa, esposo, os filhos, os pais. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Fique na paz. Amém.